Quem está feliz com o Senhor? Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: a prosperidade está sobre a sua vida. Nós já começamos a mensagem, né? Já estamos no meio da mensagem praticamente de hoje, né? Mas eu quero então avançar mais ainda aqui na mensagem com vocês. Quem achou interessante essa mensagem da semana passada e mudou algo na sua vida aí? Deixa eu ver. Para mim a vida tem feito muito sentido. Tem mudado muito a minha percepção sobre essa questão então de hábitos novos. E hoje nós vamos falar sobre começando. Começar a mudar. Começar então a dar passos na direção de mudança. E a pergunta que eu tenho para fazer com você é o seguinte: o que você faz no seu dia a dia? O que você faz no seu dia a dia? Como é a sua rotina? Pense comigo, amados. A nossa vida só terá sentido se nós tivermos uma rotina. Nós precisamos ter uma rotina. A rotina nos faz então vencer. Uma pessoa que tem uma rotina é uma pessoa organizada. Uma pessoa que não tem uma rotina, ela não tem lado, ela não tem um objetivo, ela vai fazendo de qualquer forma e a hora que menos espera, já passou já o tempo e ela não fez nada. Para mim, por exemplo, eu tinha já uma rotina. Essas 2 horas antes, irmãos, a minha rotina eu acabei muito mais cedo do que eu acabava antes então desse propósito com os hábitos. Então nós precisamos olhar o que eu faço a hora que eu acordo. O que você faz no seu dia a dia? Você acorda, você sai da cama, você entra no seu Instagram, você come, você lê a Bíblia, você toma banho, você se veste, você dirige, você faz coisas o quê? Como você então anda? Como você faz durante o seu dia? Vamos lá. Como é a sua história aí? Ah, pastor, eu acordo 10 horas. Aí eu pego meu celular, vou dar uma sapeada. Depois eu como, mas como assim, pastor? Como de uma forma bem confortável para mim não gastar energia. Você lê, irmão? Não, pastor, eu não leio nada. Eu só ouço e vejo. Agora com o Big Brother, então, pastor, nossa, meu tempo está ocupado. Estou assim totalmente ocupado, meu tempo está ocupado, as coisas estão ocupadas. Pastor, meu tempo eu passo na ocupação então de assistir Netflix, rede social e etc e tal. Muito bem. Cada um tem a vida que quer ter, que merece ter. Cada um está plantando para o seu futuro. Os hábitos, eles fazem então com que você vá avançar. Você precisa entender, amados. E eu com 44 anos hoje, posso falar para vocês que passa muito rápido. Quando eu pego as minhas fotos, eu percebo que a vida passa muito rápido. No nosso encontro de homens, conversando ali com o Zé, meu cunhado, e o João, falando de 20 e poucos anos atrás, parece que era ontem, né, João, que nós estávamos. Parece que era ontem. Quem tem aí perto dos 40, 45, 20 anos, parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Passou em uma velocidade tão rápida que você fala assim, meu Deus. Sim, é dessa forma. Você só tem uma vida. Você não vai ter 2 vidas. Você não vai ter 3 vidas. Você não vai reencarnar e voltar para essa terra. Não vai. Você só tem essa vida. Então, esta vida, você precisa realmente fazer ela ter sentido. Não importa quantos anos você tem agora. Se você é novo, se você é jovem, se você tem meia idade ou se você já é um ancião que está aqui conosco. Não importa qual é a sua idade. Você precisa entender que você só tem essa vida e você precisa fazer essa vida valer a pena. Você precisa viver essa vida com toda a intensidade que você pode. Você precisa então olhar ao seu redor e colocar realmente intensidade, vida na sua vida, para que você possa então avançar. Muito do que você faz normalmente não é o resultado das suas decisões, mas sim dos seus hábitos diários. O que você faz não são resultados das suas decisões.
A maioria das vezes nós tomamos uma decisão, não porque nós estamos pensando, mas por causa da necessidade ou por causa daquele hábito que nós estamos então praticando. Isso é muito, muito sério. Nós vivemos no automático, nós comemos no automático, nós conversamos com as pessoas no automático, nós então fazemos a maioria das coisas no automático, porque os hábitos estão embutidos dentro de nós. E esses hábitos que estão embutidos dentro de nós, se eles não forem bons, nós vamos então ter problemas. Problemas então sérios na nossa vida. 40% das suas ações diárias não são resultados de decisões tomadas, e sim dos seus hábitos. 40%. Pastor Lúcio, de cada 10 decisões, 4, Carlinhos, 4, Dios, 4 irmãos, 4 são relacionados aos seus hábitos, aquilo que você está habitualmente acostumado a fazer. Não porque você decide, mas a hora que você vê, você já fez. Uma pessoa, por exemplo, tem o hábito de falar palavrão. Você já percebeu já que a hora que ela menos espera, ela solta um e ela nem percebe o ambiente na qual ela está falando aquele palavrão? Hábito. O hábito, então, ele salta de dentro de nós, sem nós queremos que ele saia. Ele simplesmente sai. Ele simplesmente, então, ele vai. Então, nós precisamos o quê? Mudar. Não adianta nós olharmos e falar assim, vou mudar tudo. Não. Comece a mudando os seus hábitos. A hora que você acorda, você vai dando passos, o que você vai fazendo durante o seu dia a dia. Passos construindo então uma pessoa diferente, construindo então um pensamento diferente, né? Tento, mas não vejo progresso rápido o suficiente, e aí então eu pego e concluo errado. De fato, se você hoje pega e fala assim, pastor, eu comecei uma dieta segunda-feira passada, o senhor falou sobre hábitos, eu mudei então meus hábitos, e eu consegui só perder 100 gramas, ou talvez você ganhou 100 gramas, mas você começou a mudar a sua alimentação. Seus hábitos alimentares vão fazer com que você tenha uma vida saudável. O nosso foco não está no nosso peso. Nosso foco está, sabe onde? Na nossa saúde. Quando isso muda, muda tudo na nossa direção. Existem pessoas que são mais gordinhas e têm saúde. E existem pessoas que são mais magras que não têm saúde. Não significa porque você tem um corpo bonito, você tem um corpo magro, que você é uma pessoa saudável. E olha, é mais fácil uma pessoa que tem um corpo magro estar doente do que um gordinho, sabia disso? Nós que temos umas gorduras extras, nós então sempre estamos nos policiando, o que comer, o que fazer. O magrinho não, o magrinho pega doce, pega fritura, não, meu sistema, né? Meu metabolismo, então ele destrói tudo isso daí, mas a hora que vê, quantas pessoas magras que estão com diabetes alta, colesterol, triglicérides, ácido úrico e etc, etc, etc. Você precisa olhar para a sua vida. Nós estamos falando nessa campanha de 3 pontos, 3 pilares, 3 tripés da nossa existência. Nossa vida espiritual. O que você tem feito para melhorar a sua vida espiritual? O que você tem feito para melhorar a sua saúde? O que você tem feito para melhorar então as suas finanças? Esses 3 pilares é o que nós estamos falando desde a semana passada para essa. Então você começa algo, mas você não vê os resultados rápidos e por isso você para, você desiste. Vamos perseverar. Vamos continuar então nessa pegada, para que assim nós alcancemos então a vitória. Nossa vida é a soma total de pequenas decisões que tomamos. Você pode repetir comigo essa frase? Você concorda comigo? A sua vida, pequenas decisões. Você toma uma decisão hoje, outra decisão amanhã, outra decisão depois de amanhã,
Como aquele videozinho do dominó, a hora que você menos espera, você está então destruindo ou derrubando grandes barreiras que estão lá na frente na sua vida. Você começa a fazer academia. Aí o personal te passa lá para você pegar um peso de 3 quilos, 2 quilos, não sei qual que é a sua. E aí você faz. Aí você vai aumentando. De repente você está com 10 quilos. E não está fazendo diferença nenhuma. Por que isso? É a prática constante. Você está fortalecendo seus músculos. Assim é, seus músculos também espirituais. Hoje você ora pouquinho, 2 minutos. Amanhã você vai e ora 3 minutos. Depois você vai e ora 5 minutos. A hora que você vê, você já está orando 10 minutos, 20 minutos, tranquilamente. Hoje você então está lendo a Bíblia, conseguiu ler só um versículo e entender ele. Mas amanhã você já consegue ler uma história. Depois você já consegue ler um capítulo. E a hora que você vê, você já está lendo a Bíblia toda. Esse é o propósito, esse é o processo. Pequenos hábitos que constroem então a nossa vida. Objetivos não determinam sucesso, o sistema determina o sucesso. Quantas pessoas que têm objetivo começam o ano, nós falamos sobre isso semana passada. Começa um ano com objetivo, começa o ano então com propósitos, com metas. Só que 92% das pessoas não conclui, não conseguem completar, não conseguem então chegar ao final do seu propósito. Por quê? Porque pereceram no meio do caminho. 8% apenas são pessoas diferenciadas, que começam algo e terminam, que iniciam algo e vão até o fim. Irmãos, não é fácil. A fé cristã não é fácil. Família não é fácil. Casamento não é fácil. Vida financeira equilibrada não é fácil. Orar não é fácil. Nada disso é fácil. Mas quando você cria um hábito, quando você então pratica, torna-se então mais simples para que você possa então alcançar os seus objetivos. Se você não se elevar ao nível dos seus objetivos, você vai cair ao nível do seu sistema. Então essa frase que nós falamos a semana passada o tempo todo, pessoas de sucesso fazem constantemente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Você pode ler comigo? Quero trazer para vocês um exemplo hoje. Está lá em Daniel capítulo 6, versículo 3. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz do que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Quando você observa a história de Daniel, ele chega então na Babilônia, cativo, ele era um escravo, e ali então Deus levanta ele no meio de um povo corrupto, mas Daniel tinha um padrão. E aqui eu pego um gancho que não é o lugar que eu estou que muda o meu padrão, e sim o meu padrão muda o lugar da qual eu estou. Amém? Pegue isso. Ah, pastor, mas eu entrei nesse trabalho, esse trabalho me prejudicou. Ah, pastor, mas eu entrei nessa família, essa família me prejudicou. Ah, pastor, mas eu estou... Veja bem, não é o lugar que você está. Você tem que ter um padrão, você tem que ter uma realidade, você precisa ter uma circunstância em sua vida para que você possa fazer. Daniel, ele tinha. A Bíblia diz que Daniel não se contaminava com as iguarias do rei. Ele não comia daqueles banquetes que a Bíblia então fala que o rei estava ali, aquele monte de coisa, contaminadas e consagradas a ídolos, ele não participava daquilo. Daniel, ele pedia então a refeição dele separada, uma seleção então de coisas, porque ele entendia que o corpo dele é o templo do Espírito Santo. Eu já devo ter contado para vocês, mas vale a pena repetir.
Eu tinha 140 quilos, 139 e pouquinho. Eu fui atender um irmão, um amigo, e eu fui então no consultório dele. E a hora que eu saí de dentro do consultório dele, ele foi comigo até o carro. Ele me ligou: pastor, você pode vir aqui? Eu fui, fiquei com ele talvez quase uma hora. Aí ele foi comigo até o carro, e quando eu estava chegando no carro, ele bateu no meu ombro, e eu tinha acabado de falar com ele, aconselhar ele, orar com ele. Ele bateu no meu ombro e disse assim para mim: pastor, está na hora de cuidar do templo do Espírito Santo. Irmãos, aquilo foi um golpe para mim tão forte, porque eu sou referência, e referência então precisa estar alinhado em todos os sentidos. Não é fácil, irmãos, principalmente para quem gosta de comer. Não é fácil você deixar de comer, não é fácil. Você então ajustar o seu sistema, não é fácil. Mas você precisa então fazer isso. E aí nós começamos, mudei então algumas situações e vem mudando então até hoje. Já tem talvez uns 4 anos essa história, ou mais. Então nós precisamos fazer de forma diferenciada, porque os sistemas então mudam a nossa vida. Criamos um sistema de excelência, de dedicação, de disciplina, de liderança, e aí então nós temos uma promoção. Você está aqui, você quer mudar de trabalho, você quer ter um trabalho abençoado, faça tudo com dedicação, faça tudo com disciplina, faça tudo da melhor maneira possível, e você vai ter então a promoção. A excelência honra os céus. Você precisa então honrar os céus através da excelência de suas mãos. O que mais percebemos hoje são pessoas que estão aqui na terra, se dizem cristãos, mas fazem tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não tem uma organização. Você senta perto dela, ela não tem uma boa palavra para te dar. Você então senta numa mesa, você só vê sua reclamação, murmuração, questionamentos. Você não vê então as pessoas fazendo o que realmente deveriam fazer. E aí isso leva os problemas a acontecer. Nós precisamos trazer a excelência do Espírito, porque a história, existe uma história por trás da história. Diga comigo: há uma história por trás da história. Quando você olha para a minha vida, tem uma história atrás de mim. Quando você olha para a vida dessa pessoa que está do teu lado, existe uma história atrás dela. Por trás dela, existe uma história. O porquê que ela está assim. Tudo na vida há um porquê. Por que que essa pessoa é assim? Pastor, mas eu estou quebrado. Mas por que que você está quebrado? Algumas coisas aqui aconteceu para trás. Pastor, mas eu estou muito gordo. Algumas coisas aconteceu aqui atrás. Não, pastor, vixe, eu não como nada, mas eu sou gordo. Isso é mentira de tudo gordinho. Pastor, eu não como nada, mas como que eu engordo? É verdade. Imagina se comesse. A hora que você pega, está lá, fazendo alguma outra coisa. É verdade ou não é? É assim ou não é? Então nós precisamos mudar essa situação. Daniel 6,3 diz assim: em pouco tempo Daniel se mostrou mais capaz do que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas. Diga-se comigo: sucesso gera inveja. Começaram a procurar falhas no modo de Daniel conduzia as questões de governo. Mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre, responsável e digno de confiança. Por isso concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. Toda vez que você começar a despontar, a inveja vai chegar na sua direção. Pessoas de sucesso levantam invejosos. Você monta uma empresa, começa a dar certo, os invejosos começam a falar. Você tem um casamento bem sucedido, os invejosos começam a falar. Você tem um ministério que se desenvolve, os invejosos começam a falar.
Você começa então a prosperar, os invejosos começam a falar. Você já ouviu aquela frase? Ah, mas essa pessoa aqui está comprando isso aqui, isso deve ser droga. Verdade ou não é? O que será que essa pessoa está fazendo? É o quê? Voz de invejosos. Daniel começou a se despontar e os invejosos começaram a se levantar. Você não pode parar a sua honestidade, a sua fidelidade, a sua boa ação, a sua boa conduta diante das coisas que você faz, pelo fato que os invejosos começarem então a falar de você. À medida que os invejosos falar de você, mais você precisa então avançar, mais você precisa fazer bem feito, para que você possa então honrar os céus e honrar então a empresa da qual você está. Não permita, em hipótese alguma, o inimigo prejudicar você. Você precisa então avançar. Olha o verso de número 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. Olha o porquê. Olha ali, a ação, a história atrás da história. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor seu Deus. Eles tiveram inveja de Daniel. Só que eles não conseguiam pegar nenhuma falha de Daniel. Ele disse assim: eu vou pegar Daniel então pela lei do seu Deus. É como chegasse lá então no seu trabalho e alguém falasse assim para você: a partir de agora você não pode mais falar de Jesus aqui. A partir de agora você não pode mais orar. E ali então, assim aconteceu com Daniel. Mas Daniel tinha uma prática, Daniel tinha uma história atrás da história. E Daniel, quando acabaram de publicar o decreto, ele subiu e continuou fazendo. Porque os decretos, presta atenção e pega aqui comigo, essa revelação de Deus para a sua vida. A Bíblia nos diz que nenhuma ferramenta preparada contra a nossa vida vai prosperar. O inimigo pode tentar contra a nossa vida, mas o Senhor não vai permitir. Se você estiver no centro da vontade de Deus, Deus ele vai se encarregar de cuidar de você, cuidar das tuas ações, e você não vai ser então oprimido pelas mãos dos inimigos. Daniel orou, dobrou seu joelho e não estava nem aí pelo decreto, serviu a Deus, serviu ao Senhor, fez o que ele então costumava a fazer. Seus inimigos chegam e dizem assim: ah lá, te desobedeceu. O rei gostava muito de Daniel, não queria fazer aquilo com Daniel, mas disse para Daniel: Daniel, vou ter que cumprir a minha palavra, vou ter que te jogar você na cova dos leões. Eu acredito, o texto conta de uma forma mais, sem assim emoção, né? Mas eu acredito, pensando assim na história, que quando Daniel estava diante do rei, Daniel falou assim: rei, não se preocupe, eu sirvo a um Deus verdadeiro. Se eu for comido pelos leões, eu vou para o céu agora. Essa é a fé que nós temos que ter. Se eu morrer, eu vou para o céu. Mas se o Senhor achar por bem me livrar dessa situação, Ele vai fazer. É Ele, tudo é dele. Ou seja, Daniel não afirmou que Deus ia fazer. Daniel apenas colocou e disse assim: olha, é Ele quem sabe. Meu destino está nas mãos do Senhor. Quando nós confiamos nele, nós sabemos que o nosso destino está nas mãos do Pai. Se o Senhor quiser nos levar, glória a Deus. Se o Senhor quiser nos deixar, glória a Deus. É assim que vai acontecer. Jogam então Daniel dentro da cova. Junto com Daniel, a Bíblia diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Junto com Daniel foi jogado lá dentro o que também? Os anjos. Os anjos estavam lá dentro. E ali eu acredito que a hora que os leões começavam então a circular ali Daniel, os anjos estavam ali. Talvez o brilho dos anjos ofuscaram então os olhos dos leões. Eu sei que paralisou a vida dos leões, e de manhã, quando chamaram Daniel, Daniel saiu intacto daquela cova. Saiu intacto então daquele problema. Meu irmão e minha irmã, se você estiver fazendo o que é certo, e se você estiver uma história por trás da história, não importa o que fizerem com você, você vai sair ileso dessa situação e dessa circunstância. Se você estiver sendo
oprimido por alguém, caluniado por alguma situação, fique tranquilo, permaneça no Senhor e Deus vai te tirar dessa questão de uma forma tranquila. É só você se manter, porque o que Daniel fez? Daniel orou. Ele costumava fazer isso, um pequeno hábito, uma identidade. Nunca subestime como Deus pode fazer coisas grandes através de pequenos hábitos. Não subestime. Pequenos hábitos fará Deus fazer coisas grandes. Talvez você olhe e fale assim, mas pastor, mas eu parar um pouquinho e orar? Sim. Pastor, mas será que se eu jejuar uma vez só por semana, um hábito tão pequeno? Sim. Até porque isso vai fazer bem para você. A medicina fala sobre isso. A pastora foi ao médico esses dias e a doutora falou para ela, você sabe qual que é o melhor remédio? O jejum, faça um jejum. Você vai ver só, o jejum vai limpar todas as toxinas. O jejum, irmãos, é saudável. Aplique isso. Faça um jejum pelo menos aí de 12 horas, de 24 horas e assim por diante. Ah, pastor, mas eu não aguento. Aguenta sim, começa com 6 horas, vai para 8, vai para 12, vai para 16, vai para 24. É assim que você tem que fazer. Mas faça pequenos. Precisamos em nossa vida decidir sempre mudar e se atualizar. Claro que para melhor. Isso vem com pequenas práticas diárias. A vida muda, irmãos. Preste atenção nessa deixa aqui que eu vou falar com vocês. As empresas mudam em uma velocidade tão grande que se o funcionário não estiver atualizado, ele perde o trabalho de forma rápida. Na minha época de motorista, nós dirigíamos aqueles caminhão 2219. Hoje, para mim montar num caminhão, talvez eu não sei nem dar partida nele mais. Eu não me atualizei. Existem pessoas querendo galgar posições sem se atualizar. Você precisa estar se atualizando. Se atualize no seu casamento. Se atualize na fé. Se atualize então na sua vida cristã. Se atualize então na sua formação. Se atualize então, no seu intelecto. Seja uma pessoa com uma cultura diferenciada. As pessoas, elas querem ter uma cultura implantada através das novelas, através então da série de Netflix e através então dos noticiários. Qual a cultura que vai ser implantada? Faça cursos. Irmãos, na minha época, quando jovem, não tinha esse monte de curso que tem na internet. Hoje você compra um curso de R$300, R$500, você não consegue comprar. Meu curso de teologia com o Dr. Alderi, quando eu fiz, eu trouxe ele aqui 2 vezes aqui, o Dr. Alderi. Alguns irmãos que mais antigos. Eu gastei quase R$30 mil há 8 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje, um curso de teologia você compra por, sei lá quanto que é aquele lá? R$300, vai ser? R$400. Hoje você compra um curso para mente, muito barato, Dr. Augusto Cury, dentre outros mais, pessoas que estão aí ajudando a desenvolver cérebro. Você precisa crescer, você precisa romper, espiritualmente, como se Deus voltasse agora, esteja preparado o seu coração, a sua alma, como se Deus estivesse voltando agora, mas profissionalmente, fisicamente, como se Jesus voltasse daqui a 50 anos. Se atualize. Organize a sua vida. Hábitos. Quais são os hábitos que você pratica? Não precisa levantar a mão não, mas quem costuma usar fio dental, por exemplo, é um hábito. Eu fui ao dentista, eu sou bem relaxado para essa área, tá? Eu não sirvo de base. Por favor, vou mudar meu hábito, tá? Mas não sirvo de base. Eu fui ao dentista talvez há 18 anos atrás, 17 anos atrás. Aí fiz então os dentes, arrumei, acertei, tal. Mudei as massinhas e ajeitei o que tinha que ajeitar, fiz o que tinha que ajeitar. Aí tipo assim, cada 6 meses eles ligam para mim, eu vou lá, faz uma limpeza, tal. Mas eu todos os dias, eu uso fio dental, eu faço então minha higiene.
Fazem 18 anos eu não gastei mais nem um centavo mais com dente. E olha que eu não sou uma pessoa encanada, hein? Sou uma pessoa que eu levo de uma forma... Mas eu tenho esse hábito. Fio dental é uma coisa que não pode faltar. Para mim, na minha gaveta do meu armário no banheiro. Pequenas coisas fazem diferença. Tem gente que tem preguiça até de escovar os dentes. Depois vai pagar caro como chama os canal da vida, né? Como eu preciso ser? Eu preciso ser espiritualmente forte. Eu preciso ser uma pessoa fiel. Eu preciso ler a Bíblia diariamente. Eu preciso declarar palavras de vitória na minha vida. Eu preciso orar pela minha família. Eu preciso confessar todos os dias quem eu sou em Cristo. Eu preciso comer de forma saudável. E eu preciso exercitar o meu corpo diariamente. Um ano de pequenas mudanças mudarão a sua identidade. Um ano de pequenas mudanças mudarão a sua identidade. Muda um pouquinho por dia, para que você possa então ter a sua identidade mudada. Como Daniel se separou, ele tinha que enfrentar os leões, mas primeiro então ele se consagrou diante do Senhor, ele orou, ele tinha então o hábito de oração. Baseado em quem você quer ser, qual o hábito que você precisa começar hoje? Semana passada nós falamos, eu vou criar quem eu quero ser e aqui eu estou, o que eu preciso fazer para chegar lá? Quais são os hábitos que eu preciso então criar para chegar lá? Vamos lá? Não precisa ser grande, é melhor até que sejam hábitos pequenos. Primeiro hábito, não aperte o soneca. Cutuca seu irmão e diga, não aperte mais o soneca. Diga assim comigo, ler a Bíblia antes do Instagram. Antes de você pegar lá o seu celular lá e pega a Bíblia, leia a Bíblia, faça seu devocional. Acorde pelo menos 15 minutos antes. Pelo menos 15 minutos antes. Tem gente que vai trabalhar às 5h30, pega o ônibus, 6 horas pega o ônibus, acorda 15 para 6, mas já acorda parecendo aqueles cara, aquele pessoal do, como chama oh meu Deus, esqueci agora, que apaga fogo, os bombeiros, que eles já pulam dentro da roupa assim, ó, já sai já escovando os dentes, já sai correndo, não dá tempo de fazer nada. Tem gente que é assim. Acorde 15 minutos antes. Seja uma pessoa que se importa. Faça uma anotação diária. Seja uma pessoa organizada. Seja um exemplo para os seus filhos, para o seu cônjuge. Seja uma pessoa focada. Quando você vai começar o seu dia, faça uma lista das suas necessidades. O que você precisa fazer hoje? 1, 2, 3. Antes do almoço, perto do almoço e à tarde. Ou manhã, tarde e noite. O que eu preciso fazer? Essas 3, faça. Não deixe para amanhã o que você deve fazer hoje. Seja uma pessoa mais saudável. Tire talvez, que nem o Rafa falou, né? No nosso bate-papo com os homens lá, ele disse assim: eu tirei o refrigerante, mas tirei a coca. Gostava muito de coca, agora eu tomo só H2O e tomo a citrus. Aí daqui a um tempo eu tiro a citrus e fico só com H2O. Aí depois eu tiro H2O e fico só com água. Então, pequenas coisas. Faça de forma, pequenininha. Como criar um novo hábito? Crie um sistema. Não tem um sistema. Todo mundo tem um sistema. Seja ele para o bem ou seja ele para o mal. Você que acorda tarde, você que faz tudo de qualquer jeito, você que é totalmente desorganizado, você tem um sistema. O seu sistema é esse. Você precisa organizar o seu sistema. Então, o primeiro ponto que nós vamos falar hoje. Primeiro, faça ser óbvio. O que é óbvio? É coisa óbvia. Coisa que precisa ser. Você olha e fala assim, pô, isso é óbvio, né? Eu devia ter feito isso antes do... E não faz. Faça ser óbvio. Né? Preste atenção no que você vai comprar no mercado. Compre o que é óbvio. Porque se você olhar para a sua mesa,
O que tem na sua mesa é o que você vai ingerir. Se você quiser mudar a sua alimentação, você precisa então mudar aquilo que tem em cima da sua mesa. Se você quer mudar a sua cultura intelectual, você precisa pegar bons livros. Você tem que fugir então dos YouTubers, você tem que fugir então das coisas que tem nas redes sociais. Você precisa então colocar coisas boas e saudáveis dentro de você. Se você quer ter então uma vida espiritual diferenciada, sua Bíblia, um livro, tem que estar na cabeceira da sua cama. Isso é óbvio. Sua Bíblia não pode estar escondida no fundo do seu armário. As coisas boas que você deve ingerir não pode estar então no fundo da sua gaveta, da geladeira, precisa estar na visão, para que você possa então ter o prazer e ingerir, e entender que você precisa ingerir essa situação. E segundo, faça ser fácil. Não complique as coisas. Eu sou uma pessoa prática. E eu acredito que as pessoas precisam ser práticas. Tem pessoas que são muito complexas para viver. Seja simples. Torne as coisas fáceis. Nós começamos a andar. Primeiro dia nós andamos 5 quilômetros e pouco. Segundo quase 6, depois quase 7. Até chegamos no 7. Mas é difícil, irmãos. Cansa. Não precisa de tanto. Você não está acostumado a caminhar? Caminhe 10 minutos. Faça 1 quilômetro. Você não está acostumado então a comer saudável? Troque alguma coisa só da sua alimentação. Você não está acostumado a orar? Ore, né? Tem gente, lembra que o castigo das mães para os filhos era orar, era ficar de joelho no grão de milho? Desculpa. Tem gente que acha que é isso. E você não pode fazer dessa forma. Você precisa agir de forma diferenciada. Faça ser simples. Escreva pouca coisa, caminhe 1 quilômetro, né? Faça de forma simples e fácil. Leia a Bíblia, um verso, ore, algumas palavras. Pegue a sua família e agradeça por alguma coisa. Escreva uma frase que tem feito sentido na sua vida. Caminhe 1 quilômetro. Muitas pessoas pensam que falta motivação, mas o que falta mesmo é o sistema para você poder avançar. Nomeie os seus objetivos depois da ação. Daniel, primeiro ele orou, depois ele enfrentou os leões. Se fortaleça. Se prepare. Pastor, esse ano é o ano que eu gostaria de mudar de trabalho, então se prepare. Pastor, esse ano é um ano que eu gostaria de ser. Se prepare para isso. Não dá para você vencer sem a preparação. Primeiro, você se prepare. Nunca subestime. Zacarias 4:10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Não despreze os pequenos começos. Eu encerro aqui. Nós já vamos orar já para nós então concluirmos essa mensagem. Quando você olha uma construção, você olha essas paredes, agora não dá para você ver, mas tem dezenas de pequenos tijolos. Um, outro, e aí então dá-se uma construção. É assim que funciona. Pequenas ações diárias que fazem então uma grande diferença na sua vida. Pequenos pontos que te fazem então grandes decisões e grandes situações. Mas você precisa ser uma pessoa que entenda que os pequenos começos te levará a níveis grandes de conquistas e de direções. Avance. Não pare no meio do caminho. Lembre-se, a sua vida é muito importante para Deus. A sua vida é muito importante para o reino de Deus. As suas decisões de hoje afetarão a sua vida de forma gigantesca. Daqui a 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos ou mais. Eu decido hoje, lá na frente, eu vou ser diferente. Eu poderia ter decidido um monte de coisas.
há 12 anos atrás, eu me reuni com alguns outros irmãos, amigos, pastores, e disse para eles: olha, Deus está me falando sobre essa questão do ministério, tal. Alguns entenderam, alguns acreditaram, outros não, mas eu acreditei, juntamente com um grupo de irmãos que acreditaram, e nós começamos a dar passos, e hoje já existe já uma realidade, e é só o começo do que pode então acontecer. Deus, Ele faz isso, pequenas coisas que fazem uma grande diferença em nossa vida, em nossa direção. Diga-se comigo: pessoas de sucesso fazem constantemente o que outras pessoas fazem ocasionalmente. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos um pouquinho.